curiosos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal queridinho, o Diz Mais Top. Bom, os mosteiros e conventos desempenharam um papel cultural importantíssimo na história do Ocidente. No mundo caótico que emergiu com a queda do Império Romano, os religiosos foram os responsáveis pela preservação e pela transmissão da cultura durante séculos e nas mais diversas áreas. A sua contribuição se estende não apenas à filosofia, às ciências naturais, à arte, mas também às técnicas agrícolas e à produção de alimentos. E eles se tornaram os responsáveis pelo surgimento e aperfeiçoamento de diversas bebidas. E bom, desse spoiler que eu já dei agora, a gente vai ver as principais contribuições de monges nas nossas próximas 10 curiosidades. Bora lá? Bom, e a nossa curiosidade número 1 é sobre o monge Bento de Núrcia. Ele foi o criador da Ordem dos Beneditinos, ou mais conhecido como São Bento. Sabe daquela medalhinha? Essa daqui? Ele desempenhou um papel decisivo no processo de formulação da denominada Regra de São Bento. Seu lema era ora e trabalha, ou seja, a regra possuía um papel civilizatório e moralizador importantíssimo. São Bento empenhou-se na formulação de tarefas tanto de ordem espiritual quanto de ordem laboral, ou seja, relativa ao trabalho, que impactam até os nossos dias de hoje. Por isso, ele faz parte da nossa curiosidade número 1. E a nossa curiosidade número 2, ou seja, a nossa próxima contribuição, ela foi feita por... Fala aí, Siri! Tenzin Gyatso, ou mais conhecido como Dalai Lama, ou seja, a reencarnação de Buda. E ele era um monge budista tibetano. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz lá em 89 em reconhecimento à sua campanha pacifista para acabar com a dominação chinesa no Tibete. A nossa curiosidade número 3, eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído. Você sabia que Martinho Lutero era monge? Pois é, ele foi considerado o monge que revolucionou o mundo. Ele foi responsável por desencadear a Reforma Protestante, onde após estudar a Bíblia estabeleceu uma nova visão teológica que impactou os moldes da Igreja Católica Antiga e refletiu na ruptura dela até os dias de hoje. Número 4 traz Gregor Mendel, um monge austríaco que foi considerado o incrível pai da genética. Foi ele quem descobriu os genes recessivos e dominantes, sabe? O Azinho, o Azão? Então, ele foi biólogo, botânico e meteorologista. No entanto, o reconhecimento das suas descobertas só veio em 1900, 35 anos após a publicação das suas pesquisas e 6 anos após a sua morte. Bom, e para apresentar as nossas últimas curiosidades, eu não poderia estar menos do que quê? Vestida a caráter, porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que essas curiosidades ganharam meu coração, vão ganhar o seu também. Então, bora lá! Nossa curiosidade número 5 trata-se do whisky. Isso mesmo, você ouviu certinho. Estamos falando de um whisky em um vídeo de monges. E sobre ele, a mais antiga menção está em um registro do Tesouro Público, documentado lá na Escócia, que descrevia 8 medidas de cevada para o Frei John Cor, por ordem do rei, para produzir o Aquavitae, nome pelo qual o whisky ele era conhecido. Mas para você entender um pouquinho melhor, a gente precisa ir lá para o século XIII, na Itália, onde um dos primeiros a descrever o processo de destilação do álcool foi o beato Raimundo Lúlio, um filósofo catalão que registrou esse processo através do quê? Do vinho. Segundo relatos, ele compartilhou de seus registros nos mosteiros irlandeses, que a partir dessa técnica ensinada passaram então a destilar cereais. E somente essa técnica, quando chegou lá na Escócia, foi aí que se consagrou. Bom, na segunda metade do século XV, os mosteiros escoceses já dispunham de alambiques de porte respeitáveis do nosso famoso whisky.
Curiosidade número 6 chegando, e ela vem falar do quê? Da nossa amada cerveja. Brasil, referência para cerveja, e ela não foi inventada por monges, já fiquem aí tranquilos. Ela vem ainda lá dos antigos babilônios, mas foram os monastérios medievais que as aperfeiçoaram e que nos legaram o seu processo de fabricação tal como conhecemos hoje. Os mais antigos desenhos de uma cervejaria moderna são no mosteiro de Sangol, que fica lá na Suíça e datam o ano de 820. Além disso, o processo de filtragem foi inventado por Santo Arnaldo de Soissons, um monge beneditino e bispo do século XI. E a melhor cerveja do mundo hoje é a Siri. É feita dentro dos muros de um mosteiro trapista belga. Curiosidade 7 na área, a gente vai falar sobre o Chartreuse, tido largamente como um dos melhores licores do mundo. O Chartreuse é fabricado pelos monges da Grande Cartucha de Grenoble, lá na França, a casa-mãe da Ordem dos Cartuchos, uma das mais antigas e rigorosas da Igreja Católica. Sua receita ela é um segredo desde que começou a ser produzida em 1737. Apenas 2 monges a conhecem de cada vez. Especula-se que contenha mais de 130 ingredientes, incluindo erva cidreira, canela, açafrão, hortelã e tomilho. E se você acha que as bebidas são feitas somente por monges, aí que vocês se enganam. Porque a nossa curiosidade número 8 traz o Rum Pope, licor criado pelas monjas clarissas de Puebla, lá no México. Esse licor feito de gemas de ovos, baunilha, canela e leite. Comenta-se que as freiras usavam claras de ovos para revestir como uma película protetora os trabalhos artísticos da sua capela. E não querendo desperdiçar as gemas que sobravam, desenvolveram a receita do licor lá por volta do século XVII. A bebida era destinada principalmente para ser oferecida a autoridades eclesiásticas e civis que visitavam o mosteiro. Hoje, o Rum Pope é uma das bebidas mais tradicionais do México. E se você acha que acaba por aí, não acaba não. A gente ainda vai falar do quê? Da vodka. A invenção da legítima vodka russa é creditada a Isidoro, um monge ortodoxo do mosteiro de Chudov, em Moscou. O primeiro destilado a ser conhecido na Rússia chegou ao país em 1386 através de embaixadores genoveses, que logo foi designado como o nome genérico de vodka, um aumentativo de voda, que significa água. Mas o primeiro destilado produzido em terras russas e que corresponde àquilo que hoje chamamos de vodka se originou de uma receita do monge em 1430. Estamos quase no fim do nosso top 10 e a curiosidade de agora, para fechar com chave de ouro, é sobre ele, o champanhe, isso mesmo. Ele foi criado por um monge beneditino, mais conhecido como Dom Perignon. No final do século XVII, Pierre Perignon descobriu os 5 principais elementos que dão forma à produção da bebida até hoje. A mistura de diferentes uvas para harmonizar o produto, a separação e a prensagem em separado das uvas pretas de forma a obter um sumo cristalino, o uso de garrafas de vidros mais espessas, o uso de rolhas de cortiça e a escavação de adegas mais profundas para permitir o repouso e envelhecimento do champanhe a uma temperatura constante. Isso tudo para trazer essa preciosidade dentro da garrafa. E para encerrar aqui o nosso momento, nada melhor do que fecharmos com um brinde a todos esses monges e outros que ainda nem conseguiram aparecer no nosso top 10, para celebrar todas as suas criações. E vocês já sabem, não esqueçam dos 3 Cs, comentem, curtam e compartilhem os nossos vídeos. E deixe aqui nos comentários aquilo que você quer saber de curiosidade que a gente vai atrás para você. Quem sabe o próximo vídeo eu não trago aqui você junto? Então bora lá, um beijo para vocês, te espero na semana que vem, às 4 da tarde, na quinta-feira, nosso bate-canal, no bate-horário, e eu te vejo lá. Até!